igreja pode se assentar. Para a nossa meditação nesta manhã, convido a preciosa atenção da igreja para a leitura bíblica na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versos 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17, onde lemos assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Rogamos a Ti, ó Deus, que sejas servido nos abençoar com a luz do Teu Espírito Santo, enquanto meditamos na Tua santa palavra. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Espírito testifica, certifica, confirma, ratifica com o nosso espírito, nosso ser mais íntimo, mais interior, que somos, de fato somos, verdadeiramente somos filhos de Deus. Ah, mas tem dia que a gente acha que foi abandonado, que ficou esquecido, que está orfanado, que não tem pai nem mãe, nem fisicamente, nem espiritualmente. Somos filhos de Deus, mas parece que Deus esqueceu da gente. É um pai que não está atento à nossa realidade, nossas necessidades, que nos deixou por conta própria. Sejamos sinceros, não há momentos da nossa vida que nós pensamos assim, refletimos assim, que estamos por conta própria. Se isso nunca aconteceu com você, você é uma pessoa diferente, porque é da nossa natureza humana. Talvez movidos pela carnalidade, muitas vezes até pela influência do pecado, mas somos frágeis, somos débeis. E por mais que tenhamos convicções doutrinárias, tenhamos pressupostos teológicos, tenhamos sido educados, formados, forjados nesta certificação, nesta certeza de que nós somos filhos de Deus, passamos por tempos em que isso nos escapa, de que nós não temos esta tão grande condição. Por isso, eu queria, à luz desta passagem, em preparação à ceia do Senhor que está posta, da qual vamos participar dentro de alguns instantes, deixar você muito esclarecido a esse respeito. Você poder ter aquela certeza absoluta para que não haja nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida, sejam quais forem as circunstâncias, é coisa lá da gente, de dentro, é um momento, é outro. Não, sem dúvida nenhuma, nós somos filhos de Deus. E isto vai nos ajudar a compreender certas declarações que são colocadas nesta página especial da Palavra de Deus para a nossa orientação. A Epístola aos Romanos, nós sabemos bem, é uma riquíssima carta teológica, com doutrina muito profunda. Aprove ao Espírito Santo usar a figura do apóstolo Paulo, tão bem formado na
reflexão teológica, na doutrina das Escrituras Sagradas para ser um instrumento a fim de nos legar isso, mas a esta altura da epístola, depois de já ter colocado pressupostos tão importantes sobre a nossa fé, ele introduz o ministério do Espírito Santo. Este Espírito Santo que, uma vez tendo crido no Evangelho, veio habitar no nosso coração e que dirige a nossa vida e é o sinal da presença de Deus. E então algumas coisas são colocadas aqui que julgo muito importantes para nosso crescimento espiritual. Primeiro de tudo, convictos da filiação divina, dispomos de clara direção por meio do Espírito Santo. Convencidos contra todas as hipóteses, diante destas realidades que às vezes nos tomam de assalto, nós estamos certificados. O Espírito testifica com o nosso ser mais íntimo: você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Cada um de nós é de fato filho de Deus. E certificados disso, nós dispomos de uma coisa tão importante, que é ter direcionamento, ter orientação, ser guiados pela voz do Senhor, pelos caminhos do Senhor, pela palavra de Deus, darmos os nossos passos de maneira consequente com o propósito de Deus, não manquitolarmos na vida, não claudicarmos na nossa jornada, não ficarmos retrocedendo, ficar de repente só rodeando o toco, como se diz, né? Tanto esforço, tanta dedicação, e depois a gente diz assim: não saímos do lugar, porque nos falta direção, nos falta orientação, nos falta uma graça que diga: este é o caminho, andai por ele. Mas certificados de que somos filhos de Deus, nós dispomos dessa direção clara, translúcida, cristalina, perfeita, absoluta, que o Espírito Santo promove. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Salmo 25, versículo 12. Hoje, esta semana, você terá decisões que tomar e você não sabe o que fazer. Você está em dúvida. Você tem lá dentro da sua alma talvez até alguma confusão. Vou por aqui, vou por ali. Você teme ao Senhor, você é filho do Senhor, você tem a presença do Espírito Santo. Confia ao Senhor, clama ao Senhor, ora ao Senhor, e Ele vai dizer qual o caminho que você deve escolher. E você estará sereno e tranquilo. Você estará dando os passos que o Senhor quer que você dê na sua vida. Convictos da filiação divina, que somos filhos de Deus, nós não vamos tropeçar no caminho. Nós temos esta condição perfeita. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Não significa apenas uma presença, uma companhia, como muitas vezes a gente fica feliz de encontrar alguém nesses tempos aí, dos recessos, das férias. Talvez você reencontrou alguém que há muito tempo você não via, foi tão bom, né? Estava com saudade de você, vê-lo, revê-lo, né? É uma companhia, mas talvez essas companhias não propriamente fizeram diferença na sua vida, de algum diálogo, algum colóquio que você teve com essa pessoa, isso não se revelou decisivo, mas com o Espírito Santo é diferente. A companhia do Espírito é diretiva, orientadora. O Espírito guia, orienta. E esta é a certeza que o nosso coração tem de que o Senhor vai nortear os nossos passos. O Senhor vai segredar ao nosso ouvido que esta é a direção a ser seguida. E é por fé, é uma direção de fé. É uma direção que muitas vezes até na razão comum a gente diz assim: mas por aqui mesmo, Senhor? Confia em mim. Esteja seguro no meu caminho.
Mas é tão difícil, Senhor. Mas é o caminho que eu tenho para você. Mas, Senhor, vão haver tantos percalços. Sim, mas eu estou com você. Eu não te abandonarei. Eu não aponto o caminho e saio fora, eu aponto o caminho e vou junto. Como se costuma dizer hoje em dia, até em letras bastante concisas, né? TMJ, tamo junto. Se há uma coisa que o Espírito Santo o tempo inteiro fala para a gente é TMJ, nós estamos juntos. Se eu estou dizendo para você por aqui, fique tranquilo, fique sereno, tudo vai caminhar bem. Convictos da filiação divina, dispomos de clara direção por meio do Espírito do Senhor. Mas em segundo lugar, convictos da filiação divina, dispomos de efetiva libertação pela obra do Senhor. Logo após advertir-nos acerca desse guiar, desse dirigir seguro do Espírito, Paulo justifica isso, dá uma razão para isso. E ele começa o versículo 15 dizendo assim: porque não recebestes o espírito de escravidão. Ser dirigido pelo Espírito é ter um espírito de libertação, é não ficar agrilhoado, é não ficar amarrado, é não ficar preso. Onde está o Espírito, aí há liberdade, afirma a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Quem nos amarra, quem nos escraviza, quem nos torna refém dos seus interesses é o pecado. O pecado, uma vez tendo entrado no mundo, tornou-nos prisioneiros dos seus gostos, dos seus desejos, das suas paixões. Se vislumbrarmos a narrativa da queda em Gênesis 3, nós podemos vislumbrar exatamente essa realidade. Seduzidos pela voz do inimigo, nossos primeiros pais se deixaram levar pelas paixões mundanas, e elas são tremendamente escravizadoras, de tal sorte que não fazemos o bem que queremos e o mal que não queremos fazer acabamos fazendo. Não temos mais controle das coisas, não estamos mais em possibilidade de deliberar seguramente, mas a obra do Senhor, o ministério redentor de Cristo, o trabalho que Jesus teve de vir até nós, de tabernacular conosco, de caminhar seguro, sereno, convicto para o Calvário, onde Ele morreu, derramando seu precioso sangue pelos nossos pecados, nos deu a certeza da libertação. O sangue de Cristo nos liberta dos nossos pecados. A provisão que existe no sacrifício de Jesus nos traz a libertação que o pecado trouxe, escravizando o nosso coração. E é isso que nós celebramos nessa manhã, meus irmãos. Na sua singeleza, costumeira, estão aqui elementos simples, o cálice, o pão, para apontar para quê? Para uma alta refeição que vai nutrir os nossos corpos? Não. Para uma ceia que alimenta a nossa alma, que aponta para o pão da vida, que é Jesus, que indica Cristo como aquele que verteu o seu precioso sangue pela purificação dos nossos pecados. E isto gera em nós liberdade. Tendo recebido a Cristo como único e suficiente Salvador, nós rompemos os grilhões que o pecado trazia sobre nós. Então, não temos mais o espírito de escravidão, o que vale dizer agora temos o espírito de libertação. Dispomos de efetiva libertação pela obra do Senhor. Porque o espírito de escravidão é que gera medo, pavor, terror. É o que diz na sequência o versículo 15. Quem está sob o espírito de escravidão vive atemorizado. E eu acho interessante o uso da expressão, para não viverdes outra vez atemorizados.
E eu acho que esse outra vez aqui tem um sentido muito aplicativo para o crente. Porque quando nós provamos da experiência da salvação, nós sabemos quão abençoado é sermos livres do pecado. E aí começamos a caminhar numa vida de fé. E aí damos os nossos passos seguros na presença do Senhor. Mas ainda não chegamos à impecabilidade. Há percalços na caminhada. E de repente nós somos assim colhidos pelo medo, pelo temor que há de nós. Como pode nós, como crentes, estarmos vivendo naquela circunstância? Sim, é importante que o Espírito Santo nos advirta. Chame a nossa atenção. Uma luz do alto tem que vir advertir sobre um descaminho que estejamos vivendo, mas não para ficarmos atemorizados, mas para novamente voltarmos ao altar de graça e reconhecermos: Senhor, é pela Tua graça, é pelo Teu favor divinal, é pela Tua misericórdia. Por isso nós podemos aproximar-nos da presença do Senhor, e hoje de maneira especial, junto com o povo de Deus, e até celebrarmos a ceia do Senhor, para declararmos o espírito de medo, o atemorizar colocado aqui na passagem, não vai presidir o nosso coração, porque convictos da filiação divina, dispomos de efetiva libertação. Libertação recorrente, libertação permanente, porque sobre nós preside o espírito de adoção. Nós não somos como Jesus, o Filho unigênito, ou seja, o único gerado eternamente do Pai. Nossa querida doutrina da Trindade. Mas nós somos filhos de Deus, por meio da adoção que Jesus nos promoveu, quando morreu pelos nossos pecados. Convictos da filiação divina. Nós temos direção do Espírito, nós temos libertação pela obra de Cristo, mas em terceiro e último lugar, convictos da filiação divina, dispomos de plena sucessão por meio da herança do Senhor. Paulo introduz aqui um tema inédito. Não há outro lugar que isso seja propriamente colocado pelo apóstolo. Pedro vai falar sobre herança celestial na sua carta. Mas aqui Paulo diz: olha, vocês não são só filhos. Aliás, como filhos, vocês são também herdeiros. Herdeiros de Deus, porque o pai, o dono da casa, o senhor da família, ele tem um legado, e esse legado ele deixa sucessoriamente para os seus filhos. Quando ele passa, precisa deixar em testamento o que vão as coisas, uma boa medida, inclusive, a gente deixar. Eu já passei todas as minhas dívidas para os meus filhos, cada um vai ficar com um pedaço, porque é só o que eu vou deixar para ele. Não, graças a Deus não vou precisar deixar. Mas essa é uma medida importante. Então nós somos herdeiros de Deus, e mais, o texto diz: nós somos co-herdeiros com Cristo, porque Cristo é herdeiro do Pai. Então nós somos co-herdeiros com Cristo. E a grande pergunta é: qual é esta herança? Quando falamos de herança das nossas famílias, estamos pensando em herança patrimonial, Algum recurso que está em um fundo de aplicação, algum bem imóvel, uma fazenda aí de uns 300 hectares, que porventura toque para a gente, um apartamento de 1 por andar aí no bairro Batel, Imaginou que maravilha, É assim que a gente pensa secularmente, com o espírito deste mundo. Nós estamos falando de herança espiritual. Que herança é essa? E o Salmo diz que o Senhor nos deu a herança das nações. O Senhor nos fez herdeiros dos povos. O Senhor nos deu o seu legado de todos os habitantes da terra para serem alcançados com o Santo Evangelho. Este tópico tem um caráter eminentemente missional. É a missão da igreja. Nós somos herdeiros de Deus, não no plano material. Quanto a isso, o Senhor tem suprido, não deixado faltar nada para os seus filhos. Nós somos herdeiros de Deus espiritualmente.
Nós somos herdeiros do Senhor na missão de que fomos incumbidos. Sobre nós recai o dever de anunciar o Evangelho a toda criatura. E a mesa do Senhor de que vamos participar, ela tem um caráter eminentemente missionário. Ela não é uma mesa só para dentro, ela é uma mesa para fora. Aqui vimos participar dela, nutrir-nos espiritualmente e orientados pela palavra do Senhor, sermos fortalecidos, para quando saímos daqui, deixarmos a companhia uns dos outros, prosseguirmos na evangelização, no anúncio da palavra do Senhor, no tornar o amor de Deus, a obra de Jesus, conhecido de todos os povos. Somos filhos de Deus, somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, para que se com Ele sofremos, a obra missionária não é fácil. O trabalho de anunciar o Evangelho não é férias, recreação, passeio, é trabalho, é luta, é contraposição, é oposição. Nós sofremos, mas sofremos como quem sabe, foi isto que nos foi conferido. Dispomos desta sucessão, o Senhor nos tornou seus herdeiros. Nós somos sucessores nesse sentido. Temos um dever de levar adiante este projeto que não é nosso, é do reino de Deus. A obra do Senhor, a igreja do Senhor. Então, por meio de sermos a herança do Senhor, nós também vamos tornar esta herança mais ampliada ainda. Mas se sofremos, seremos também glorificados. Aquele que sofreu por nós, venceu o pecado e a morte, foi exaltado. E todo nome confessa agora que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Auguramos também a manifestação bendita da glória do Senhor, na medida em que, convictos de que somos filhos de Deus, sobre nós também recai esta bênção da herança das nações. Tendo isto em mente, vou convidar os filhos de Deus para a participação da ceia do Senhor nesse momento, e convido então pastores e presbíteros para estarem à frente, ministrando então os elementos que esta